Fala, atleta! Então, estou vindo aqui trazer um vídeo para você, talvez um dos mais importantes que eu já gravei. Quando falar de potência, de treino com potência, você não está olhando só os watts. Você tem que pensar também que você está interpretando uma fisiologia aplicada. Então, hoje eu tive uma formação já com o Joe Friel, que é, né, o criador do Training Peaks, fundador do Training Peaks. Então eu vou explicar as métricas, como funcionam essas métricas de forma simples e direta. Essas métricas estão lá no Training Peaks. Foi o primeiro a trazer essa visão de sigla para vocês. O que é o TSS? É o Training Score Stress. O que ele mede realmente? O TSS é uma estimativa de custo fisiológico do treino. Ele combina a duração do treino, ele combina também a intensidade relativa via IF, tá? A resposta fisiológica que você tem baseadas em limiar funcional. Interpretar essas métricas e esse TSS, você tem que entrar com profundidade baseado naquele modelo de carga crônica aguda, nas derivações lá do Trimpin, de Bannister. E o TSS, ele correlaciona o glicogênio consumido, a fadiga neuromuscular e o estresse cardiovascular. Ele serve para controlar, principalmente, a nossa periodização. Aquela sigla CTL, ATL, TSB, se vai acontecer um overreach extremo. Extremo, assim, aquele que é perigoso, né? Então, assim, é importante a gente analisar, em zona 2, o TSS ele é praticamente linear. Acima do limiar, o TSS ele já forma de forma exponencial, ele vai impactar muito metabolicamente. Então, por exemplo, provas de 2 horas a 3 horas, o TSS ele fica acima de 0,85, tá? Mas é um estresse muito diferente, por exemplo, de um treino que você faz a prescrição. Aí a gente tem que analisar com calma essas coisas. Uma outra métrica muito importante, a segunda mais importante, é o IF, que é o fator de intensidade. O que representa o IF? É uma relação direta entre NP, que a gente vai falar, e o FTP, indicando o estresse relativo naquela sessão. Então, o IF ele vai ser, vou botar aqui, ó, NP sobre FTP. E por que ele é fisiologicamente relevante? Porque ele determina para você um tipo de metabolismo que é predominantemente ativado. Vamos colocar assim, quando o IF está muito alto, acima de 1,05, ele é supralimiar. Então ele recrutou muita glicólise, você fez muito gasto produziu muito lactato, você fez um grande estresse metabólico, neuromuscular. Então quando você está com IF ali, eu vou botar a tabelinha aqui, entre 0,75 e 0,85, é um treino de melhora de eficiência aeróbica, de densidade mitocondrial. Então você tem que pensar nessas condições, qual que seria a aplicação prática? É você pensar num ajuste automático dessa percepção de esforço, você perceber que você está naquela zona ali, comparar aquilo ali, as diferentes formas de treino, avaliar seu pace, como é que você está em longas distâncias, né? Então isso é importante para a gente analisar. Vamos para a terceira métrica, que é o NP, o Normalize Power. Pensando assim, na profundidade, né, fisiológica, ele leva em conta o impacto não linear da potência durante aquelas variações de ritmo, né? Porque a potência média, simplesmente, ela não basta para nós, tá? E a intensidade metabólica, ela vai crescer, nesse caso, de forma não exponencial, não linear. Então, 2 treinos, por exemplo, com a mesma média, pode ter resposta totalmente diferente, né? Então, ele vai ter, assim, um modelo matemático, ele vai entender que o que você colocou de pico, o que você usou, né? Qual que é o custo metabólico daquilo ali, quais são, por exemplo, as cargas intervaladas, circuitos de CO. Então, esses picos eles costumam inflar, ele vai revelar a verdadeira intensidade que você colocou, ele vai inflar a sua potência. Então, você vai entender que provas de circuito de ciclismo, XCO, são importantes. O índice de variabilidade é importante a gente analisar também, o VI, tá? Eu vou colocar para vocês aqui também, ele analisa muito a questão de economia de movimento, né? A capacidade que você tem de manter o seu output, né? A sua potência estável. Ele faz assim, ele vê muito controle autonômico, a tolerância metabólica. Se a gente analisar o VI por valores avançados, você vai ver que também o VI acima de 0,5,
ele é muito eficiente para triatlo, para prova de TT. O VI de 0,6, ele é para circuito misto, né? E o VI acima de 0, de ponto 1,15, ele já vem uma prova de ciclismo de explosão, XCO, quando você está andando em pelotão. E acima de 1,20 é quando já está indicando má gestão de esforço. Ele já está muito acima do que você tem previsto no dia de treinamento. Então, você tem que avaliar qual é a estratégia, qual foi a estratégia da corrida. Ele vai indicar assim, os erros de pace que você fez, ele vai medir a estabilização de zona 2. Então, é muito importante essa base aeróbica construída e olhar se isso está igual a um VI baixo. Tá? Outro fator importante, outra meta importante é o EF, né? Que é a eficiência, o fator de eficiência. Então, o EF ele é igual a NP sobre frequência cardíaca média. O que ele mede fisiologicamente? Mede muito a eficiência aeróbia, né? O que você fez de economia cardiovascular, a sua relação da produção mecânica, a demanda cardíaca. Então, o EF, ele também está dentro da zona 2, ele aumenta muito a questão assim, de densidade mitocondrial, ele é muito um trabalho aeróbico, ele melhora a utilização de gordura, a redução da frequência cardíaca submáxima. Você tem que analisar o quanto que ele vai trazer de melhora de economia da pedalada. E aí, se interpretar com mais profundidade o EF, né, você deve entender que você tem que comparar o EF apenas assim em zona 2 ou testes controlados, tá? O EF, ele vê muita questão de custo-benefício, tá? E você deve ter uma redução brusca de EF, você tem que estar atento, porque pode ser fadiga acumulada, pode ser até desidratação. O EF está muito relacionado a essas situações, muito zona 2, tá? E o power rate, né, que você tem a potência comparada com a frequência cardíaca, ela mede a relação produzida, né, do comportamento da frequência cardíaca e a potência. Esse vai servir para quê? Ele vai detectar a chamada deriva cardíaca, eu falar do cardiac drift. Ele vai avaliar essa eficiência aeróbica, o quanto que você foi eficiente, o quanto que você pode monitorar sua fadiga, a termorregulação. Ele vai identificar também desidratação, o seu condicionamento está insuficiente. É muito importante para você fazer uma interpretação mais avançada dessa deriva, você pensar assim, está menor que 3%, o atleta está altamente eficiente. Está entre 3% e 5%, vou colocar aqui, zona aceitável. Está maior que 5%, já está tendo perda de eficiência aeróbica. Se você tem ele ainda maior que 8%, você já está entrando em fadiga excessiva, em calor, assim, desidratação, quando você está em uma fase, uma má base sendo realizada, tá? Então é importante para a gente analisar que ela tem que ser usada principalmente em Z2 também, em contínuo Z2. E a potência, ela se mantém, a frequência sobe progressivamente, a deriva é positiva. Se a frequência se mantém e a potência cai, é sinal de fadiga muscular, tá? Então é importante essa métrica, ela é uma das métricas mais valiosas para a gente entender economia aeróbica real, principalmente nessa fase que vai entrar agora, essa fase de base, ok? Então, assim, para a gente avaliar uma métrica também importante, a velocidade de ascensão, uma van, velocidade de ascensão média. Ela mede, além do óbvio, né, a capacidade anaeróbica lática em subidas curtas, ela pode ter uma potência relativa e um torque relativo também. Aí você pega assim, eficácia neuromotora, inclinações altas, quanto mais forte o atleta, quanto mais ele é treinado na musculação, quanto mais ele gera potência, e ele vai estar gerando um VAN correlacionado com essa questão do watts-quilo também, né? Isso tem muita relação quando a inclinação é acima de 8%, tá bom? Aí você falar agora de watts-quilo, a potência relativa, é uma métrica assim, determinante para o ciclismo competitivo. Vamos pensar assim, o que representa o nível fisiológico? Né? Qual que é a capacidade de sustentação de potência relativa ao seu peso corporal? Ela é uma determinante especialmente para subidas e subidas longas, tá? Ela está fortemente também correlacionada com o VO2 máximo relativo.